Leitores, amigos do Correio do Lago, nós vamos, nesse momento, falar mais uma vez do Troféu Expressão do ano de 2024, do ano passado, que é válido até o ano que vem, por isso que a gente ainda está fazendo essas matérias, tá? Gente, nós estamos aqui com a doutora Ionara da Silva Neia, certo? Que é psicóloga, e ela ganhou o Troféu Expressão, não só ano passado, ela ganhou... eu posso estar errando, mas eu duvido muito. Ela ganhou todos os troféus Expressão desde o início, desde lá de 2007, certo? Vamos aqui, acho que todo mundo conhece a doutora Ionara, né? Mas vamos lá passar para ela e conversar um pouquinho com ela. Doutora, boa tarde. Boa tarde. Certo. Doutora, quanto tempo faz que a doutora é psicóloga? Se formou em que ano? Eu me formei em 2000. Me formei em Curitiba e na UTP, que é a Universidade Tuiuti do Paraná. Conhecidíssima, inclusive. E eu fiquei um ano lá, então me formei em 2000, fiquei um ano lá, e aí em 2001 eu voltei para Santa Helena, que eu sou de Santa Helena, e acabei voltando e eu estou atuando aqui em Santa Helena há 24 anos. É uma bagagem, né? É bastante tempo, né? É uma bagagem. A doutora tem um consultório ali na frente da Lar, né? Do mercado, na Rua Argentina, é isso? Isso, na Rua Argentina, 1201, bem na frente mesmo, aí é num predinho ali, é bem na frente. Tá certo. Gente, por que a doutora Ionara ganha, né? Ou tem ganho até agora, os troféus Expressão, né? Claro que essa bagagem toda, esse tempo, esses 24 anos de Santa Helena ajudam, né? Mas não é só isso. Além dessa experiência toda que ela tem, ela atende muito bem as pessoas. A gente ouve falar muito bem da doutora Ionara. E é por isso, claro, que as pessoas lembram dela. A doutora Ionara atende, então, todo esse tempo, né? Nem sempre foi naquele endereço, que me parece que eu conheci a doutora em outro endereço. Eu tinha um outro que era perto da Farmácia Real ali. Isso, era por eu ali. Atendia, né? Ali. Era por ali. Eu lembro que eu conhecia a doutora Ionara quando eu tinha a minha filha Sara bem pequenininha, né? A doutora não vai lembrar disso, mas a gente fez academia junto. Não lembro não. E às vezes, uma ou duas vezes a Sara estava junto. E a doutora deve ter continuado, né? Eu não. Então, enfim. Mas, né, vamos pular essa parte. Voltando, né, pro Troféu Expressão, o que faz com que as pessoas lembrem é a competência, certo? É a resolutividade, é o fato de dar solução aos problemas, né, ao que motivou com que as pessoas procurassem a doutora Ionara, com certeza. É assim com a doutora e com outros profissionais que acabam levando o Troféu Expressão. O que chama atenção no caso da doutora Ionara é que é unânime, né? Todo ano, né, não ganhou na pandemia só porque a gente não fez o Troféu Expressão, senão a gente estava conversando todo ano. E tenho certeza de uma coisa, não é uma escolha minha, não é algo do Correio do Lago. A pesquisa é séria, a pesquisa é bem feita, né? Tem muita gente que muda ao longo do tempo, né? Um ano ganha uma empresa, outro ano ganha outra, mas nesse segmento, sempre a doutora Ionara. Doutora, para ficar mais divertido essa conversa nossa, tem alguma coisa assim que a doutora possa contar para a gente que tenha sido assim algo diferente, lá de Curitiba, de repente ainda, que te chamou a atenção e que você se lembre até hoje, ou não pode falar nada? Pode falar, sim. Mas assim, o principal que eu gostaria de colocar é de que eu sempre gostei muito de estudar, né? Então, eu acho que esse que é um dos grandes diferenciais, assim. Sempre se atualizando, né? Sempre me atualizando, porque eu amo estudar, então. E eu gosto muito da psicologia. Como eu digo sempre, a gente precisa fazer algo que a gente ama. E que isso que vai estar a diferença em relação ao trabalho. Porque nós, amando, a gente é mais feliz fazendo, nós conseguimos trazer mais resultado, inclusive naquilo que a gente faz. E, assim, hoje uma das linhas que eu trabalho é o EMDR. E o EMDR, ele é para pacientes que têm traumas muito grandes, e esses traumas com o EMDR, que é o reprocessamento cerebral, que é através, né, de
dos olhos, ou ouvido, ou é tátil, que a gente trabalha, que ele vai fazer a reprogramação do cérebro em relação a traumas. E surgiu lá atrás, quando soldados pós-guerras, que eles não conseguiam fazer mais nada depois da guerra, por causa do que viam e do que, né, vivenciaram, e aí surgiu o EMDR. E hoje eu trabalho com isso, e isso traz um resultado imenso. E esses resultados, eles vão fazendo diferença na vida dos pacientes, e isso me deixa muito feliz, né? Traz satisfação naquilo que a gente faz, e esses resultados fazem a diferença na nossa vida. E eu também sou... todo psicólogo, ele também precisa fazer terapia, a gente não só trata as outras pessoas, mas a gente tem também fazer nossa terapia, e eu também faço MDR em mim, né? Não eu, comigo, outro psicólogo, né, faz, e traz resultados magníficos. Por isso que a gente coloca do que a importância de se fazer terapia, né? Para mudar a vida de todo mundo necessita. É algo assim que antigamente se tinha um preconceito muito grande dentro da terapia, né? Dentro de fazer terapia. Então, quando eu comecei, eu sempre falo assim, meus pais nem sabiam direito o que era ser psicólogo, né? Não sabiam nem o que era a faculdade que eu estava fazendo direito, porque não se sabia o que era psicologia, não se tinha muito conhecimento. E por isso do preconceito, né? E hoje as pessoas, elas estão sabendo de que todo mundo precisa, não existe ninguém que não precise. Porque a terapia, ela vai, ou nós temos alguns traumas, ou temos algumas dificuldades, ou mesmo para nos conhecermos, para que a gente consiga lidar com algumas situações no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. E tudo isso faz com que a vida ela seja mais feliz, porque o objetivo sempre da nossa vida é ser feliz. E quando a gente esquece disso, aí nós adoecemos. E a terapia faz com que a gente não esqueça disso, né? Que nós possamos sempre buscar melhorar, perceber aquilo que não está bom e aí mudar. Por isso que é tão importante e que, como já se sabe, todo mundo precisa, e na psicologia a gente diz assim, ou você já teve alguma doença mental, como uma depressão, alguma coisa, ou você terá, ansiedade, tá? Ou você tem. Então, assim, em algum momento da nossa vida, nós sempre vamos ter alguma dificuldade. E o quanto antes nós conseguirmos lidar com tudo isso, não cristalizar muito todas essas nossas dificuldades, é muito mais rápido o tratamento, é muito mais eficaz, então é menos sofrimento, menos prejuízos na nossa vida. Por isso é tão importante buscar cedo. Quando nós temos alguma coisa, algo não está bem, estamos sentindo diferença, ou estamos se isolando, não estamos produzindo do jeito que a gente produzia antes, tanto profissionalmente também, a gente tem que buscar ajuda para que a gente possa melhorar e continuar nossa vida de uma forma agradável e feliz. Tá certo. Doutora, quanto aos atendimentos, a doutora hoje atende só presencial, tem que ir lá no consultório ou tem alguma outra modalidade? Então, isso modificou bastante desde a pandemia. Antes da pandemia era só presencial realmente, não trabalhava com online. Mas com a pandemia modificou muito isso. E hoje eu atendo tanto online como presencial e como... o que a gente percebe é que é metade. Metade presencial dos meus pacientes e metade online. Então, online cresceu muito, muito mesmo, porque aí tem acesso para todas as pessoas de qualquer lugar, até mesmo fora do país, podem buscar brasileiros que estão fora, podem fazer terapia e aí escolher os profissionais que querem
e não a distância atrapalhando tudo isso. E às vezes tem pacientes mesmo que, é da cidade vizinha, né? Vamos dizer, não consegue vir, né? Fica difícil, porque não tem, às vezes não tem o carro, não tem isso. Então fica tudo mais fácil, porque você pode fazer na comodidade da sua casa, tudo, fazer a terapia, e é igual, né? Quem já fez algum tratamento online, você já vai saber que é igual, não muda nada. Então, é o mesmo tempo de atendimento e a terapia acaba sendo parecida. É a mesma, né? A mesma. Dá pra dizer que é a mesma. Eu acho que a mesma, né? Porque realmente fica igual, né? Igual. Você não vai só tocar na pessoa, mas o psicólogo não toca na pessoa igual. Então, né? Não toca. Tá tudo certo. Na verdade, depois da pandemia, muita coisa mudou nesse sentido, né? Hoje é difícil você, por exemplo, ir num banco assinar um contrato. Né? Eles vão te mandar lá pelo sistema, você vai fazer a assinatura digital e acabou, né? Não tem que estar enfrentando uma fila, esperando lá e assim por diante. E por que não com o restante das atividades, né? Ou, enfim, as atividades que possibilitem isso, né? A psicologia é uma delas, né? A psiquiatria é uma delas também, né? Então, vamos colher o que deu para se colher de bem daquela situação, né? De bom daquela situação e utilizar, né, doutora? Certo. Doutora, a doutora já falou, né, que atende meio a meio, que hoje está metade presencial, metade online, né? Mais ou menos você já deu a dica. Mas tem clientes do Brasil todo? Como é que é? Tem, inclusive fora do país também. Do país que consultam contigo. Que consultam comigo e que acaba, às vezes já conhecia, né, já é esse paciente que vai para fora, né, que sempre acabam retornando, ou mesmo por indicação de outras pessoas, ou pela internet mesmo, né, ficam sabendo, e aí tem uma procura muito grande. E eu, no início, tinha uma resistência muito grande em relação a online ali, porque a gente não tinha experiência no início, né, de como fazer, mas assim, é gratificante e hoje a gente consegue fazer, inclusive para criança, a gente tem material adequado, tudo para se fazer mesmo à distância da mesma forma que presencial. Então, assim, tudo melhorou, né? E realmente é uma facilidade imensa. Facilita muito, com certeza, né? Além daquela questão do tempo, né? Que se você mora, como a doutora disse, numa cidade vizinha, você vai ter que dispor do tempo, de veículo, tal, né? E de repente você mora mais longe e não tem que mais aquela coisa, eu vou ter que ir com o profissional que tiver. Não, eu posso escolher o profissional, né? Se a pessoa está lá em Rondônia e quer se tratar com a doutora Ionara, sem problema, vai dar certo, né? Doutora, uma última pergunta, que eu acho que é uma curiosidade que as pessoas têm. Para esse tratamento, para essa reprogramação que a doutora falou, né? Para estresse pós-traumático, a gente pode chamar assim, né? Dá alguns exemplos para a gente de que tipo de situações se encaixam ali, certo? A pessoa que bateu um carro e está com medo de dirigir, uma pessoa que de repente ela foi assaltada e levou uma coronhada na cabeça, tal. Se encaixa esse tipo de coisa? Tem mais coisas que se encaixam? Serve para criança? Diz pra gente. Isso. Serve para criança, para adulto, idosos, para todas as pessoas, mulheres e homens, e todos os tipos de trauma. A gente diz assim, que pode ser traumas com T grande ou T pequeno, né? Então, assim, traumas de abuso, coisas, né, realmente muito grandes, mas também pode ser traumas pequenos, como medo de entrar no elevador, né? Então, assim, que é só de vez em quando que a gente acaba indo e não tem tantos problemas, mas que são medos que nós temos e que vão impedindo nós de vivermos. Então, o EMDR, ele serve para tudo, para todos os tipos de problemas. Então, desde relações não tão boas com os nossos pais lá na nossa infância, às vezes de
sentimentos de rejeição, de abandono, não precisam ser coisas pontuais, às vezes, de que, foi através disso, esse ponto, teve um abuso e aí eu tive o trauma. Não, pode ser várias situações aonde eu acabei tendo esse trauma e fazendo com que eu tenha repetições de padrões de comportamento, tudo. E o MDR, ele funciona assim. Nós vamos na cena, primeiro a gente pensa no que o que a pessoa ela pode sentir, algo, vamos colocar de dirigir, né? Então eu tenho um trauma de dirigir. Eu vou primeiro avaliar o sentimento que está por trás disso, qual é a crença negativa que eu tenho em relação àquela situação. Então, vamos dizer assim, eu sou incapaz, né? Então, seria essa a minha crença negativa. Sou incapaz, aí eu imagino, né, a cena onde eu estou com medo, que eu não consigo entrar dentro do carro, não consigo fazer as coisas. E aí, através disso, do pensamento, né, e da cena, e aí eu vou pensar também onde no meu corpo eu sinto aquilo. Então, são 3 áreas diferentes do cérebro e que aí, com o aparelho que a gente usa, que vai para lá e para cá, esse é o visual, tá? É um aparelho que vai para lá e para cá, ele vai fazendo o reprocessamento do cérebro. Você vai pensando nisso e vai reprocessar. E vai ser algo assim fantástico, porque começa a vir um monte de cenas, né? Você sai daquele, porque a gente diz assim, que aquele trauma, ele ficou gravado ali, mas aquela caixinha do trauma, o nosso cérebro, ele vai como se ele tivesse encaixando tudo o que tem a ver com aquela situação. E aí o cérebro vai trazendo outras imagens, às vezes nada a ver com isso, mas que foi relacionada a isso. E aí nós vamos trabalhando cada uma dessas coisas. E aí a gente vai reprogramando e quando você vê, né, lá, depois de algumas sessões, o que acontece? A pessoa ela vai lembrar daquela cena, né, daquela situação, não vai mais sentir nada, né, não vai mais ter aquela dificuldade que antes tinha só com o reprocessamento. Então, esse é o visual. Tem o tátil, que é através de vibrações, que a gente coloca também, que a pessoa coloca na mão e vai sentindo, e tem o auditivo, que é através de barulhos, que a gente sempre vai estar trabalhando o lado direito e esquerdo do cérebro. Então, é bem neurológico, né? E a gente vai estar trabalhando isso, mas, assim, ele é muito significativo e traz muito resultado. E aí também, eu também faço outras coisas, né? Faço avaliações psicológicas, crianças com dificuldades de aprendizagem. Hoje eu atendo muito adulto que quer uma avaliação de inteligência, que está na faculdade, está com dificuldades, né? Ou né, quer saber o que está acontecendo que não está conseguindo passar de ano. E aí, muitos adultos fazem também a avaliação e aí a gente tem um diagnóstico mais preciso das dificuldades que tem. Então, eu trabalho com muitas coisas. Terapia de casal também, né? A gente vai trabalhando tudo isso. Então, assim, terapia de casal, eu faço também. Então, desde criança muito pequena, como também adultos, idosos, porque eu tenho uma especialização em gerontologia, que é com idosos também. Então, eu vou trabalhando em todas essas áreas. Eu tenho algumas especialidades também, além do MDR. Tá certo. Gente, então vocês viram que não precisa sofrer à toa, né? Tem que procurar um profissional, né? Tá aí a doutora Ionara. Não é fácil um horário com ela, que para ela vir aqui não foi fácil achar um horário, né, doutora Ionara? Mas vale a pena, às vezes, esperar um pouquinho e ter essa conversa, fazer uma avaliação, né? Tem solução para tudo, né, doutora? Tem. Tá certo. Bom, conversamos aqui então com a doutora Ionara da Silva Neia, ganhadora do Troféu Expressão 2024, e eu vou ter uma conversa com ela aqui, se ela topar vir de vez em quando aqui, a conversa é muito interessante, eu acho que a gente vai falar mais vezes, ok? Tá, isso, eu venho sim, é só a gente combinar, eu venho sim. E muito obrigado, né, por vocês esperarem tanto tempo para eu poder vir também, por causa, né, dos atendimentos, então precisava de uma folga ali, para que daí, para conseguir vir, mas assim, fiquei muito feliz do convite,
né? E principalmente por ter ganho novamente. A gente sempre fica muito grata a todas as pessoas que votaram, né, que lembraram da gente. Então, assim, muito obrigado a todos que lembraram de mim.